Hoje eu quero te contar sobre como é possível aprender mais rápido a matéria. Meu nome é Gabriela Xavier, sou professora de Direito Administrativo e Direito Constitucional, especialista em políticas públicas e gestão governamental no estado de Minas Gerais há mais de 9 anos. E eu vou mostrar para vocês como que é possível transformar sua forma de estudar para alcançar em menor tempo a aprovação. Mas antes de contar essa dica, eu quero dar uma outra dica super importante. Faça download do capítulo gratuito disponível no meu site do Manual da Aprovação. Esse capítulo, em poucas páginas, responde a todas as questões de prova dos últimos 7 anos. Faça download e comprove, tente responder as questões de prova com base naquele material ali bem pequenininho que vai acelerar a sua aprendizagem. Bom, sobre aprendizado aí, sobre formas de aprender mais rápido, o primeiro passo que eu quero falar com vocês é: esqueça o mito de que para ser aprovado num concurso público é preciso ter uma memória excepcional, fora do normal. Isso não é verdade. Não é verdade. Inclusive, eu acompanho vários alunos e muitos deles têm muita dificuldade de memorizar a matéria. Na maioria das casos, eles têm dificuldade e alcançam a aprovação. Mas eles usam algumas técnicas que podem auxiliar nesse processo. Segundo ponto, a memória humana ela é dividida em memória de curto prazo e memória de longo prazo. Quando a gente está estudando, a gente coloca muita informação na memória de curto prazo e muito pouca informação na memória de longo prazo. E esse é o grande desafio. O grande desafio é levar essa informação que está na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Aquela memória que a gente chama de memória resgate, que você consegue facilmente resgatar, porque ela é uma memória de longo prazo, você sempre se lembra daquela situação. Aí você fica com uma dúvida: como que eu posso pegar aquela informação toda, né, que eu estou estudando ali, que está ali na minha memória de curto prazo, para minha memória de longo prazo? E como que eu posso depois resgatar essa informação? Aí eu vou para o terceiro passo. Terceiro ponto: para resgatar uma memória de longo prazo, você precisa fortalecer as conexões neurais que acontecem no seu cérebro, que vão te levar naquele caminho que você pode resgatar aquela informação, correto? Prof, como que eu posso fortalecer essas conexões? Através da repetição. Nós sabemos que quando nós estudamos uma matéria repetida, às vezes aquele conteúdo ele fica fácil, fica muito fácil, mas como em razão do fato de que a cada momento que você revisa aquela matéria, você reforça aquelas conexões se tornam mais fortes e você consegue resgatar tudo que você já estudou sobre aquele assunto. Muitos alunos, a maioria dos alunos, eles deixam de lado essa etapa, né, de revisão, né, de fortalecimento das conexões relativas a um conhecimento que eles já adquiriram. E eles ficam só preocupados em estudar mais outras matérias, esgotar o edital e não cuidam do que já foi estudado. E esse é um grande erro. Não adianta estudar, aprender, é importante memorizar. Para memorizar eu preciso repetir, né? Repetir para fortalecer esse caminho de resgate. Ah, é aquela informação ali. Ah, lembrei daquele pedaço da matéria. Você está resgatando, né, aquela memória que vai se tornar cada vez mais uma memória de longo prazo. E aquele caminho fica um caminho que rápido e fácil para o seu cérebro, porque ele está fazendo várias vezes aquele resgate. Ok, professor, além da revisão, o que eu posso fazer, né, para tornar aquela memória de curto prazo em uma memória de longo prazo? Gente, você tem que criar uma conexão emocional com aquele conteúdo. Geralmente a gente lembra dos grandes acontecimentos da nossa vida, não é verdade? Das grandes situações que nos levaram a sentir grandes emoções. É o que fica, não é verdade? É o que a gente lembra. Por essa razão, tenta se imaginar, quando você estiver estudando alguma coisa, processo civil, ou direito administrativo, direito constitucional, tenta se imaginar exercendo aquele direito. Tenta se imaginar ajuizando aquela ação. Tenta se imaginar, se coloque naquela situação para que você tenha uma conexão emocional. Outra dica: use macetes mnemônicos que te ajudam muito na hora da prova. E além disso, use brincadeiras. Quando você brinca com o conteúdo da matéria, aquela risada que você solta, você vai se lembrar daquilo ali. Está fortalecendo aquela sua memória que vai se tornar cada vez mais uma memória de longo prazo. E a quinta dica é: gente, faça o download gratuito dos capítulos de atos administrativos e licitações públicas que está disponível do Manual da Aprovação no meu site. Esses capítulos têm pouquíssimas páginas,
1/5 das páginas de qualquer outro livro, de qualquer outro PDF, de qualquer outro material do país e respondem a todas as questões dos últimos 7 anos, sinalizando frase a frase quais são as frases mais importantes, quais são os aspectos que você precisa aí levar para a sua memória de longo prazo, quais são as partes da matéria que despencam nas provas de concurso público, inclusive trazendo as frases poderosas. Essa é a minha grande dica de hoje, aproveitem!